Arrebatamento da igreja, ok? Então vamos trazer uma abordagem aqui bastante importante, bastante séria, e eu peço para que você esteja orando em espírito, para que o Espírito Santo de Deus possa comunicar profundamente ao teu coração. Nós temos aqui um material muito extenso, material que trata de maneira mais ampla sobre escatologia em diversos aspectos. Então o que a gente fez? A gente trabalhou aqui do material para falar, primeiramente, trazer abordagem acerca do arrebatamento da igreja. Então vamos trabalhar aqui não teorias, mas e sim Bíblia, ok? Então o que interessa para nós aqui é a palavra de Deus. Então vamos trabalhar em cima de alguns textos bíblicos relacionados ao arrebatamento da igreja, relacionados à tão bendita e amada esperança que é o nosso nome, o Senhor Jesus Cristo, chamar. Você pare para pensar nas diversas situações da sua vida em que você tem passado dificuldades, você tem passado problemas, você tem enfrentado grandes desafios, e nesse ano de 2020 que se encerra, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, e nós temos chegado até essa altura, já estamos aí no mês de dezembro, hoje é dia 15, amanhã é meu aniversário, graças a Deus aí, né, por estarmos chegando, meu presente é hoje, essa é uma oportunidade maravilhosa. Então nós temos que dar glória a Deus, nós temos que agradecer ao Senhor, né, pelas suas misericórdias, pela sua graça, pelo seu braço forte estendido. Mas para pensar que esperança maravilhosa que nós temos, para pensar que mistério extraordinário da parte de Deus que nós temos. Nós estamos aqui servindo e adorando e louvando e exaltando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós pagamos um preço tão caro para isso. Nós pagamos um preço tão alto por isso. E nós nem pagamos um preço tão alto quanto outros irmãos que estão na janela 10/40, que estão em países de extrema perseguição contra o cristianismo, países onde se você se declara cristão, você é levado para a cadeia, países onde se você se declara cristão, a sua família é morta na sua frente, países onde servir a Cristo custa o preço do seu próprio sangue, da sua própria vida. E mesmo assim, você tem muitos irmãos e irmãs servindo e adorando ao bendito Senhor Jesus Cristo. Mesmo nessas situações de tão grande dificuldade, mesmo nessas situações de tão grande desafio, mas são fiéis a Deus, mas continuam servindo e adorando ao Senhor, mesmo diante de duras consequências, mesmo diante de grave risco de sua própria vida, mas permanecem fiéis a Deus. E tanto eles, na janela 10/40, na China, nesse país terrivelmente comunista, no Irã, país do islamismo xiita, no Iraque, no sunismo que existe lá, país islâmico sunita, norte-africano e por aí vai, eles servindo a Deus lá, em meio a essa grande perseguição, nós servindo e adorando ao mesmo Senhor e Salvador aqui, mesmo com uma perseguição não tão grande, mas também com uma perseguição, também com uma oposição, também sofrendo às vezes as consequências da zombaria, do desprezo de alguns, porque nós temos confessado e adorado ao Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo diante dessas dificuldades, se mantendo fiel, perseverando, continuando até o fim. Porque a palavra de Deus diz que aquele que retorna, aquele que olha para trás, põe a mão no arado e depois olha para trás, não é digno. Então nós temos que permanecer fiéis. Por quê? Porque sabemos que a bendita esperança é que nós seremos levados para morar nas mansões celestiais. Essa bendita esperança que não pode jamais ser arrancada. Por quê? Porque quem prometeu garante, que é o Senhor Jesus Cristo, que disse: eu vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, o povo teria dito, para que, vindo buscar vocês para estar junto de mim para sempre. Então o Senhor Jesus Cristo é quem nos prometeu, e é Ele que garante. Agora, veja só, nós envolvidos nas nossas atividades, nós envolvidos nas nossas tarefas, fazendo aquilo que é normal do nosso dia a dia, trabalhando, muitas das vezes tomando uma condução pública, um ônibus, um metrô, um trem, andando, caminhando pela rua, cuidando dos afazeres domésticos, né, realizando nossas tarefas cotidianas. Mesmo
envolvidos nessas tarefas cotidianas, mesmo envolvidos nessas atividades corriqueiras, nós temos sempre que manter acesa a chama do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos que ser equivalentes a 5 virgens prudentes e não a 5 virgens loucas. Todas eram virgens, todas tinham azeite, todas estavam esperando pelo noivo amado, pelo esposo. Só que 5 eram prudentes e tinham azeite em reserva, e tinham preparo para o dia mau, e tinham reserva diante de Deus, reserva de adoração, reserva de louvor, reserva de comunhão, reserva de fidelidade a Deus acima de quaisquer circunstâncias. Tinha um azeite. O azeite é o Espírito Santo de Deus. O azeite que era derramado no Antigo Testamento sobre a cabeça dos profetas, sobre a cabeça dos reis, sobre a cabeça dos sacerdotes, que era a consagração, que era o poder de Deus aplicado sobre a vida deles, para realizar a vontade do soberano na terra. O azeite do Novo Testamento é a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. O Espírito Santo de Deus é o selo da promessa da salvação. Por causa da presença do Espírito Santo de Deus, nós somos predestinados às mansões celestiais em Cristo Jesus. Porque nós temos azeite. O Espírito Santo de Deus que está sobre a minha e sobre a tua vida. Valorize a presença do Espírito Santo de Deus. Converse com o Espírito Santo de Deus no dia a dia. Dialogue com o Espírito Santo de Deus durante os seus afazeres. Busque a vontade do Espírito Santo de Deus para você. Busque a direção do Espírito Santo de Deus no que você está fazendo. Porque vai chegar um momento e nós não sabemos, e o Senhor Jesus Cristo disse que nem os anjos, nem os homens, nem qualquer pessoa tem o conhecimento do dia, da hora, do momento em que você vai estar lavando louça, ou uma pessoa vai estar lá consertando o carro acabou de quebrar na Dutra, ele empurrou para o canteiro e está lá tentando dar um jeito lá, arrumar. Aí o outro está na empresa dele, fechando um grande negócio. Aí o outro está lá na fila do hospital, esperando para ser atendido. Aí o outro está, de repente, lá na UTI, já prestes a morrer. E um outro está, talvez, passando pelo melhor momento da sua vida. Num aniversário, nascimento de um filho, numa condecoração de diploma, uma coisa assim. Aí o outro está passando por um momento de dificuldade, de tribulação, de tristeza, de perda. Estão passando em momentos diferentes, situações diferentes, mas tem algo em comum. Se todos eles tiverem a unção, se todos eles tiverem o azeite, se todos eles tiverem o Espírito Santo de Deus, se todos eles estiverem em comunhão com a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, vai chegar um momento em que vai vir o brado. E o Senhor Jesus Cristo, como diz o hino, o meu nome Ele vai chamar. O teu nome Ele vai chamar. E Paulo disse que será como num abrir e fechar de olhos. Nós seremos arrebatados e seremos arrancados dessa terra de sofrimento. Seremos arrancados dessa terra de tribulação e seremos levados para a glória. Os mortos ressuscitarão primeiro. Nós seremos transformados e vamos nos encontrar com a pessoa bendita de Jesus Cristo nos ares, para adentrar para as mansões celestiais. Isso será no momento que ninguém espera. Por isso não adianta você querer se preparar para o futuro. Está procurando lugar? Show geral, escatologia, arrebatamento. Isso. E aí a gente consegue trabalhar com as imagens. O mistério de Deus é esse. O mistério de Deus é que não adianta você... faz tantos anos que eu sou crente. Não, eu sou crente de 50 anos. Faz 50 anos, faz 10 anos, faz 80 anos que eu sou crente. Faz 1 minuto, acabei de aceitar Jesus ali. Alguém me evangelizou e aceitei Jesus. Da mesma forma como uma parábola. Uns foram chamados de manhã. Outros foram chamados no meio do dia. Outros foram chamados na 1/10 hora. Mas todos foram pagos. Todos foram recompensados.
Porque não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito. Nosso mérito não alcança nada diante de Deus, e sim pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Então, não interessa quanto tempo você tem de crente, não interessa se você tem muito tempo ou se você tem pouco tempo. O que interessa é se você está ou não em plena comunhão com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. E se você estiver atento, se você tiver azeite, se você estiver em comunhão, se você estiver em ligação com Deus, se você estiver em oração constante na presença do Senhor, constantemente em adoração, constantemente em comunhão, você será arrancado dessa terra e levado para as mansões celestiais. Ó, ali já conseguiu abrir ali? Vamos usar agora as imagens. Ali também tem? Maravilha. Olha o texto. Tem muitas pessoas hoje, e aí por isso que a gente não dá tanta ênfase a teorias, a gente não dá tanta ênfase à especulação teológica. Eu quero trazer aqui um conteúdo para a gente já mostrar e compartilhar com você qual é a visão da igreja. Vamos compartilhar com você qual é a visão da nossa igreja a respeito do tema. E aí a gente vai priorizar o texto bíblico. Veja só, essa aqui é a declaração de fé da Assembleia de Deus. Ó. Declaração de fé da Assembleia de Deus. Isso aqui foi feito com uma comissão de apologética da igreja, sobre oração, sobre consagração, trabalho, pesquisa. E eles elaboraram esse documento. Isso aqui é a posição oficial da igreja a respeito do tema. Veja só. Sobre a segunda vinda de Cristo. A vinda de Cristo. Veja. Cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento, a ênfase é necessária, tá? É um evento a ser realizado em duas etapas ou duas fases. É um evento, é a segunda vinda de Cristo. Não vai ter uma terceira vinda de Cristo. Cristo veio pela primeira vez em carne e virá uma segunda vez em corpo glorioso. A segunda vinda de Cristo. Agora a segunda vinda tem duas fases. Uma somente para a igreja e outra com a igreja, vindo para o mundo de forma revelada. É isso que a palavra de Deus nos diz. Veja só. Cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Momento este em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, conforme 1 Tessalonicenses 4,17. A segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação, e visível aos olhos humanos. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Características da segunda etapa do evento, a segunda vinda de Cristo. E se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Apocalipse 1,7. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3,13. Muito bem. Essa é a posição da igreja. Por que a igreja se posiciona dessa maneira? Porque ela está subordinada às sagradas escrituras. A igreja, diferentemente da posição de algumas denominações, ela não é senhora do cânon. A igreja não inventou o cânon. A igreja não é ela que tem a autoridade de ratificar o cânon. Não, é o inverso. Esta aqui é a palavra revelada de Deus. Isso aqui é a boca de Deus falando. A sagrada escritura. A igreja é serva do cânon. A igreja é ministra do cânon. A igreja, ela tem origem a partir do cânon e não o cânon a partir da igreja. A Sagrada Escritura, o cânon, ou seja, a medida daquilo que Deus falou e nos entregou para nos pautarmos, é a medida de fé e conduta. A palavra de Deus é ela que nos diz. Nós temos que nos submeter à Sagrada Escritura e andar em conformidade a ela. E aí, quando nós investigamos os textos, nós chegamos a essa posição. Nós nos posicionamos dessa maneira, nós cremos dessa maneira, nós confiamos dessa maneira e nós esperamos a vinda iminente do Senhor Jesus Cristo a qualquer momento, para arrebatar a sua igreja. Veja. Olha o que o texto nos diz. Tem ali e tem ali. Ó. Acompanha comigo. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança,
eu também o guardarei da. Coloquei ali, ó, frisado, em uma ênfase em vermelho ali, ó. Esse material vai ficar para vocês, viu? Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Que texto é esse? Apocalipse 3:10. É a carta que o Senhor Jesus Cristo envia por meio de João, apóstolo, à igreja de Filadélfia. Então, esse texto ele tem uma aplicação literal para o momento histórico do qual foi direcionado. A igreja que estava numa cidade chamada Filadélfia, que chamava-se Ásia, aquele local na antiguidade, atualmente chama-se Turquia. Uma igreja, um local, irmãos que estavam ali naquele momento histórico. Só que, além dela ter esta aplicação para aquele momento, ela também, semelhante a outras profecias bíblicas que têm um duplo alcance, ela tem também um duplo alcance que dirige-se, volta-se para nós. Perceba que existem muitos sinais que são apresentados nesses textos que deixam muito claro essa intenção de que Cristo não estava falando só para aqueles irmãos, e sim também para a igreja da atualidade, e sim para a igreja do momento do arrebatamento. Você vê, naquela região não tinha só 7 igrejas. Aí onde entra a questão, quando a pessoa ela vai literalizar demais, ela não se atenta a alguns indícios importantes. Naquela região tinham muito mais do que 7 igrejas. Tinha a igreja de Listra, de Icônio, de Derbe, de Colossos. Naquela região para onde foram as 7 cartas de João. As 7 cartas de Cristo através do apóstolo João. Tinha a igreja do Ponto Eucino. Tinha diversas igrejas naquela região. Mas 7 foram as escolhidas. 7 cartas, 7 igrejas, aos 7 anjos. Por que 7? 7 ao longo da Escritura, se eu trazer uma lista para você, você vai ver que 7 sempre fala de perfeição. O número 7 está atrelado a esta ideia de plenitude, por exemplo. Então, quando o número 7 é evocado nessa situação das 7 cartas, também é um sinal para nós. Também é uma simbologia muito importante para nós. Está falando acerca das situações da igreja ao longo da história. Aí, quando nós olhamos para as cartas, as 2 últimas são as mais significativas. As 2 últimas cartas são as cartas que se relacionam com a igreja da atualidade. Porque ao mesmo tempo que nós olhamos para a igreja e nós vemos características de Filadélfia, nós vemos aquela que mesmo tendo pouca força, resiste, aquela que é louvada por Cristo, aquela que Cristo elogia, aquela em quem Cristo confia, aquela que Cristo garante que será livrado da tribulação que há de vir. Nós olhamos para essa mesma igreja e vemos também características da Odisseia. Rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. E Cristo diz: és pobre, és cego, estás nu. Aconselho-te que de mim compres colírio para os teus olhos, vestes para ti. E Cristo diz: eis que estou à porta aí. Essa mensagem não é para ímpios, essa mensagem é para crentes, essa mensagem é para a igreja. Ao mesmo tempo, vivendo, convivendo, cotidianamente, no mesmo espaço, no mesmo momento, no mesmo tempo histórico, nós temos Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é aquele que acha que não precisa mais de Deus, que é autossuficiente. Laodiceia é aquele que diz: eu vou ver quando eu quero ir no culto, quando eu quiser eu vou. Laodiceia é aquele que diz: eu já conheço, não preciso mais ser ensinado. Laodiceia é aquele que diz: eu mesmo resolvo, eu mesmo dou um jeito nisso, não preciso mais de Deus. Mesmo que ele não declare, é assim que ele pensa. Ele se comporta dessa maneira. Em relação a Laodiceia, Cristo está fora, não dentro. Cristo está batendo e pedindo ainda uma oportunidade. Mas ao mesmo tempo que nós olhamos para a igreja e vemos características de Laodiceia, nós olhamos para a mesma igreja e vemos características da igreja de Filadélfia, e vemos características de uma igreja fiel, e vemos características de uma igreja que está comprometida com a palavra, e vemos características de uma igreja que paga o preço que for para servir, para adorar, para ser fiel a Cristo até o fim.
Por isso que nós veremos na mesma situação da igreja atual, uma igreja que vai subir para o arrebatamento, uma igreja que vai ser levada para a glória, uma igreja que vai entrar nas mansões celestiais, uma igreja que vai sentar-se à mesa, quando Cristo disse: não tomarei do fruto da vida até aquele dia que tome no reino do meu Pai, juntamente convosco. Tem uma igreja que serve fiel na terra, tem uma igreja que paga preço, tem uma igreja que passa tribulação, mas permanece fiel ao Senhor em todas as coisas, e vai ser servida no dia do arrebatamento, quando estivermos na mesa, e Cristo tomar o pão e tomar o cálice e disse: vinde para o meu reino, benditos do meu Pai. Você que vai dizer que igreja você é, você que vai dizer em que grupo você está. Se você está no grupo que sobe, ou se você está no grupo que vai ficar. Existe uma igreja que vai subir. E essa igreja que vai subir, acerca dela, que serve a Cristo como Filadélfia, que serve a Cristo com fidelidade, que serve a Cristo até as últimas consequências, que não mede esforços para adorar a Cristo e para servi-lo, e para amá-lo, e para exaltá-lo, e para glorificar o nome dele em todas as coisas. A esta igreja é direcionada essa palavra. Veja lá, ó. Visto que você guardou a minha palavra de exortação. A palavra de Deus primeiro é dura. Primeiro ela amarga ao ventre. Quando o profeta comeu o rolo, foi amargo ao seu ventre. Primeiro a palavra de Deus nos confronta. Primeiro a palavra de Deus nos corrige. Primeiro a palavra de Deus nos alerta sobre o pecado. O Espírito Santo de Deus constantemente nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro a palavra de Deus é dura, é pancada. Mas para aquele que é fiel, para aquele que se submete, para aquele que é pobre de espírito, para ser enriquecido por Deus, para aquele que abaixa a cabeça para Cristo, para aquele que se coloca como servo, como escravo de Cristo em todas as coisas, a mesma palavra de exortação vai render uma palavra de garantia da parte de Deus. Deus tem um compromisso com essa igreja. Deus tem um compromisso com Filadélfia. Deus tem um compromisso com os fiéis. Deus tem um compromisso com as virgens prudentes. Deus tem um compromisso com aquele que o adora e o serve em espírito e verdade. Não é para todos, não. Por isso que muitos não recebem essa palavra, porque não é para todos não. Nem todos adoram a Deus como você, nem todos pagam preço como você, nem todos estão comprometidos com Deus como você está. Agora, para aquele que está, essa palavra é verdadeira. Porque você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, continua, persevera, vá em frente. Quando Moisés estava junto com o povo em Piarote, em frente do mar, e Moisés clamando a Deus acerca de uma solução, porque havia montes de um lado, montes de outro, o exército de Faraó na retaguarda, Deus disse para Moisés o quê? Deus não passou a mão na cabeça de Moisés. Deus disse: não, por que clamas a mim? O que você quer mais? O que eu tenho que mostrar mais para você? O que eu tenho que provar mais acerca do meu poder para você? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. É quando você marcha que o mar se abre. É quando você toma posição que Deus opera. É quando você crê que o milagre acontece. É quando você se posiciona que o sobrenatural de Deus vai se revelar na tua vida. Assim é hoje. Você crê no arrebatamento? Você crê que o Senhor Jesus Cristo vai buscar um povo seu, remido, transformado e de boas obras? Se você crê, é para você. Se você não crê, não é para você, fica aí. Se você crê, você vai. Se você não crê, fique. Mas Cristo disse: se você crê, então é você que vai receber. Veja, porque você recebeu, guardou a minha palavra de exortação à perseverança, o que acontece com você? Eu também, olha que é condicional, você entendeu? É condicional, meu irmão. Não é todo mundo que recebe essa palavra. Não é todo mundo que tem o Espírito Santo de Deus. Não é todo mundo que crê. Não é todo mundo que adora da mesma maneira. Então é condicional. Você guardou, você recebeu, você creu.
Então eu também, olha aí o retorno. Se você creu, você vive. Se você crê, você vê. Não é ver para crer, é crer, e porque você crê, você vive. Então eu também o guardarei da hora. Isso aqui é tão importante que vocês não imaginam. Guardado da hora, não na hora. Guardado da fornalha, não na fornalha. Se eu disser para você, eu vou te guardar na fornalha, você vai entrar nela. Se eu disser para você, você vai ser guardado na cova, se prepara que você vai entrar na cova. Agora, se eu disser para você, eu vou te guardar da cova, você vai dizer, não vou entrar nela. Eu vou te guardar da fornalha, fala, não vai queimar minhas roupas. Eu vou ser guardado dela. Cristo disse, olha, para você que crê, para você que recebe, para você que adora, para você que é fiel, eu vou te guardar da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Olha só, da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha como é importante isso aí. Passa para mim, o próximo. Olha que negócio interessante. Esse dá que está aí, ó. Eu não vou ficar muito tempo nisso não, isso aí depois você vê melhor. Olha só. Esse é o texto conforme o original, conforme o grego. Esse texto do Novo Testamento foi escrito em grego. A língua grega está aí em tela. Aquele que está em vermelho é o equivalente da palavra dar, que está lá. Ektes. Ektes. Essa preposição ek, conforme está sublinhada ali no final. Fora. Fora de lugar, de tempo ou causa. Agora, o oposto dela é eis. Esse eis no grego é exatamente dentro. É na. É dentro da situação, é na situação. É vivenciando a situação. Seria o eis, seria o na. Não diz eis, diz ek. Da tribulação. Fora da tribulação. Fora da grande tribulação. Fora desse momento de provação. Fora desse momento de juízo sobre a terra. A igreja não foi reservada para o juízo, e sim para a glória. Então, conforme o texto grego nos mostra, ektes, da tribulação, fora da tribulação. A igreja vai ser arrebatada. Se você crer, você vai. Se você não crer, você fica. Aí você vai decidir se você é Filadélfia ou se você é Laodiceia. É você que decide isso. Se você é virgem prudente ou se você é virgem louca e já perdeu o azeite, e já não tem mais nada de Deus, e já está seco da presença do Espírito Santo de Deus. Eu te aconselho a dobrar o teu joelho e começar tudo de novo, e aceitar Jesus de novo, e se manter fiel, porque a qualquer momento a igreja será arrancada da face da terra. Então Cristo prometeu, e eu creio na promessa que o Senhor Jesus Cristo fez à igreja de Filadélfia. Veja só, o texto, pode passar o próximo, veja só. Esse texto do léxico grego de Edward Robinson explica melhor sobre aquela preposição ek, ektes, que é o equivalente a da, que está naquele texto de Apocalipse. Te guardarei da provação que há de vir. Veja só, antes de uma vogal, uma preposição que governa somente o genitivo com significado primário, fora de. Significado primário, fora de. Desde ou de. Usado para objetos tais como se antes estivesse em estado, ou estado em ou dentro de um outro. Vide em apó, e aí dá outro exemplo. Mas que agora estão separados dele. Seja com respeito a lugar, tempo, fonte ou origem, etc. Ela é antítese direta de eis, que é dentro, que seria na. Se Cristo tivesse dito, te guardarei na aprovação que há de vir, você poderia dizer, nós entraremos na grande tribulação. Nós viveremos a grande tribulação. Nós veremos a subida do anticristo. Nós seremos perseguidos pelo anticristo. Se Cristo tivesse dito, te guardarei não. Para os fiéis, para aquele que crê, para aquele que adora, para aquele que exalta, para aquele que paga o preço, para aquele que tem azeite na cabeça, para aquele que é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Cristo disse, te livrarei da grande provação que há de vir sobre a terra, como diz aqui
léxico, né, o dicionário especializado da língua grega, fora. E é interessante que ele diz, é como alguém que esteve dentro, é como alguém que esteve envolvido, é como alguém que estava no contexto, mas que foi arrancado. A igreja está passando por um período denominado princípio das dores. Princípio das dores. Princípio da tribulação. Nós estamos vendo já todo o quadro se desenhando. Nós estamos vendo a tecnologia avançando absurdamente. Nós estamos vendo o homem se deteriorando moral e eticamente de uma forma terrível. Como Paulo fala, no último dia não suportarão a palavra, antes terão comichão nos ouvidos. Aí ele dá uma lista das características dos homens. Serão infiéis, serão desobedientes a pais e mães, serão incrédulos. Tantas coisas que ele diz ali. Você pega aquela lista e você aplica na sociedade de hoje. É como se fosse um jornal. As características. E Cristo disse, será como nos dias de Noé. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Seguiam sua vida comum, sua vida normal. Você pensa que vai ter um grande estardalhaço? Não. Vai ser dia comum, vai ser dia normal de trabalho. Vai ser cotidiano, vai ser dia a dia. Por isso que eu disse para você. Está lavando a louça? Adorando a Deus, servindo a Deus, conversando com o Espírito Santo de Deus, mantendo a comunhão, mantendo-se sempre alerta, sempre ligado. Está arrumando o carro? Está dirigindo o trânsito? Cuidado para você não ser surpreendido por um laço de Satanás. Está trabalhando, está fazendo alguma coisa, está estudando, sempre em comunhão, sempre com pensamento lá no trono da graça. Por quê? Porque não vai ser no momento especial, não. Não vai ser no momento diferenciado, não. A qualquer momento, você envolvido no seu dia a dia, fazendo suas coisas, daqui a pouco a trombeta toca. E num átomos, ou seja, num piscar de olhos. Esse piscar de olhos no grego é átomos. O átomos é a menor partícula de tempo possível. Ou seja, indivisível. Por isso que o tradutor optou por piscar de olhos. Quantas vezes você já piscou? Pronto. Você estava envolvido naquela situação. Num piscar de olhos, você não está mais ali. Você foi levado para as condições celestiais. Não dá tempo de você deixar para se arrepender amanhã. Não dá tempo para você se consertar amanhã. Não dá tempo para você ser um crente melhor amanhã. Não dá tempo para você buscar amanhã pedir perdão. Tem que ser agora. Tem que ser no momento chamado hoje. Tem que ser exatamente nesse momento. Porque você não sabe em que momento o Filho do Homem virá buscar a sua igreja. E quando ele vier, não vai dar tempo de mais nada. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Aquele que tem azeite, ou seja, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, aquele que está em plena comunhão com o Senhor, aquele que está em plena comunhão com os irmãos. Porque João diz, ninguém pode dizer que ama a Deus que não viu, sem amar o irmão que vê. Você tem que pedir perdão. Você tem que pedir perdão. Você tem que se arrepender. Você tem que se consertar. Você tem que estar na presença de Deus. Porque a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. E nós queremos estar incluídos entre aqueles que receberam a promessa de ser livrados da provação que há de vir sobre toda a terra. Pode passar o próximo, por favor? Olha só, vamos lá. Passa aí, olha aí. Que texto maravilhoso esse, viu? 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18 diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Você entendeu? A ignorância traz tristeza. A ignorância traz incerteza. A ignorância traz incredulidade. Aquele que não busca saber da parte de Deus na sua palavra, não sabe para onde está indo. Está sem orientação, é cego, é desorientado. Não sabe a importância das coisas, não sabe o valor das coisas. Está brincando com a sua vida espiritual. Está brincando com a sua salvação. Não faça isso. Busque se aprofundar nas coisas de Deus. Busque se aprofundar no conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento. Porque esses irmãos aqui de Tessalônica estavam se entristecendo por causa da ignorância. Porque eles pensavam que aqueles que morriam, em decorrência da perseguição ou outros motivos, iam ficar.
Meu Deus, esses irmãos que morreram não vão ver o Senhor Jesus Cristo na sua vinda, vão ficar aí na terra. E começava a desanimar. E o diabo conseguiu uma estratégia com isso. O diabo hoje tem conseguido uma estratégia muito forte para desviar muitas pessoas. E é através não da informação, mas da desinformação. O que é a desinformação? Você recebe um monte de informações erradas. Você recebe um monte de informações equivocadas. Você recebe um monte de informações de origem na sabedoria carnal e animal, humana. Não veio da parte de Deus, não veio da Sagrada Escritura, não veio da palavra de Deus, veio da cabeça de um homem. E aí as pessoas ficam na internet, no YouTube, nos sites, nos programas de rádio, nos programas de televisão, constantemente debatendo, não chegando a lugar nenhum. Aí as pessoas ficam simplesmente caóticas, confusas em relação a isso. Por quê? Porque se afastaram da Sagrada Escritura e estão começando a caminhar pela cabeça dos homens. E aí, um alerta que eu deixo para você. Pedro já nos avisou que nos últimos dias se levantarão falsos mestres. Nos últimos dias vão eleger mestres conforme a sua própria concupiscência. Existe teólogo para justificar qualquer coisa. Existe teólogo para justificar qualquer coisa. É teologia gay? Existe teólogo para defender a teologia gay. Não existe mais milagres? Sensacionismo? Existe teólogo para dizer que não existe mais milagres. É sobre você dizer que na verdade Jesus é somente um dos salvadores, tem outros salvadores aí, tem vários caminhos, tem teólogo para defender isso também. Porque Pedro já havia nos avisado que vão constituir doutores conforme suas próprias concupiscências, ou seja, desejo carnal desenfreado. Eles querem vivenciar esses desejos carnais, eles querem vivenciar essas filosofias humanas e eles simplesmente vão elaborando justificativa para isso. Qual é a solução? Qual é o remédio? Bíblia. Sagrada Escritura. Oração, jejum e leitura da Sagrada Escritura. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com você. E quando você clama a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te iluminando para você entender a palavra. Por isso que aqui a gente não fala de teoria, aqui a gente fala de Bíblia. E o que a Bíblia diz é como dizia, acho que era Shed que dizia, se a Bíblia disser que Jonas engoliu o peixe, eu creio. Se a Bíblia disser que o peixe engoliu Jonas, eu creio. Porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Se Deus falou, meu irmão, está falado. Acabou. Eu não vou contra-argumentar com Deus. Jonas foi tentar argumentar com Deus e Deus disse: aonde estavas tu quando eu criava a terra? Quando lançava o fundamento? Quando criava as estrelas? Aonde estava tu, teólogo? Aonde estava tu, sabedoria carnal? Aonde estava tu, filosofia humana? Quando Deus criava todas as coisas. Então nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Nós temos que nos submeter à Sagrada Escritura. Veja só, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. O que é uma pessoa perder a esperança? Uma pessoa não tem esperança, não tem perspectiva de salvação. Uma pessoa não tem perspectiva de vida eterna. Já parou para pensar o que é uma pessoa não ter esperança de vida eterna? Uma pessoa não tem esperança de morar nas mansões celestiais. Uma pessoa não tem esperança de ser arrebatado pelo Senhor Jesus Cristo para morar nas mansões celestiais. Não crê na palavra de Deus. Quantas pessoas hoje que estão dentro das igrejas, mas não têm esperança? Essas pessoas são exatamente aquelas que Paulo definiu. Paulo disse: porque aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis. Existem miseráveis, existem pessoas pobres, existem pessoas mesquinhas, existem pessoas desgraçadas, sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus. E existem os mais miseráveis dentre eles, que é aqueles que tiveram contato com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Aqueles que tiveram diante da porta da salvação, que é Cristo Jesus. Aqueles que tiveram diante dos mistérios de Deus, que o Senhor Jesus Cristo pode nos revelar.
E diante de toda essa oportunidade, eles escolheram o pior. Eles escolheram o mais básico. É como você está diante de uma mesa de banquete. Você tem as coisas mais maravilhosas ali. Aí você vai e escolhe a coisa mais vulgar. A mais desprezível. Aquela que não vai te acrescentar em nada. Assim são aqueles que, diante dessa oportunidade de conhecer acerca dos mistérios de Deus, eles só estão atrás de carro, de casa, de dinheiro, de curar a pereba, de não sei o que, de fazer uma viagem, de ter nome, de ser reconhecido. Aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis dos homens. Mas nós esperamos muito mais da pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque nós sabemos que da parte de Cristo Jesus tem poder de Deus para nós. Nós sabemos que da parte de Cristo Jesus tem revelação para nós através da Sagrada Escritura. Nós sabemos que da parte de Cristo Jesus tem garantia de salvação, tem garantia de ser arrebatado, tem garantia de entrar nas mansões celestiais, tem garantia de se assentar na mesa para o grande banquete. Tem coroa de recompensa quando chegarmos no tribunal de Cristo. Para as obras que nós temos realizadas aqui na terra. Nossa recompensa não é aqui. Nossa recompensa é diante de Deus. Diante de Cristo Jesus. Por isso que nós trabalhamos, por isso que nós nos esforçamos, nós entregamos o melhor. Porque nós esperamos da parte de Deus para nós. Veja só. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim também aos que em Jesus dormem. Olha que coisa extraordinária. A maneira como é colocada aqui. Aos que em Jesus dormem. Já parou para pensar nessa palavra? Aos que em Jesus dormem? Porque quando você olha para a situação da morte, a morte não é sono. Uma pessoa que está dormindo, você vai chacoalhar ela, acorda. Mas a morte não é um sono. A morte é algo para nós é irreversível. A morte para nós é irreversível. Não tem como nós, por livre e espontânea vontade, sair acordando pessoas mortas. Elas morreram, morreu, acabou. É velório, tchau. Enterrar e seguir a vida. Mas isso para mim e para você. Quando Jesus foi convidado lá, foi chamado por Jairo. Vai que a minha filha está doente. A mulher que tinha um fluxo de sangue interrompeu, foi curada, só que nesse interlúdio, a filha de Jairo morre. Ela morreu de fato. Ela expirou, como diz, né? E aí, os fariseus tentam atrapalhar a bênção de Jairo. Falam, olha, não incomodeis mais o mestre. Com hipocrisia, né? Não incomodeis mais o mestre. Porque tua filha já morreu. Ou seja, não tem mais jeito. Não tem jeito. Para quem? Para mim e para você. Jesus disse o que para Jairo? Não temos crer somente. Você viu que da parte de mim e de você, o que é exigido? Não temas, crê somente. Somente creia. Somente confia. Somente adora. Somente permanece fiel. Somente persevera até o fim. Somente continua na tua maneira de servir e de adorar a Deus. Não temas, crê somente. Da parte de mim e de você é o que é exigido. Não temas, crê somente. Porque da parte de Cristo é o milagre. O milagre não é da minha parte, o milagre é da parte de Cristo. Não temas, tu, crê somente, porque o milagre sou eu que faço. E aí quando Cristo chega até lá, e ele diz para as pessoas, a menina não está morta, ela dorme. As pessoas que estavam chorando começam a rir. É as pessoas que a gente tem em volta da gente, que parece que estão ali para ajudar, mas na verdade não estão. E não podem. Cristo disse, a menina não está morta, ela dorme. As pessoas começaram a rir. Cristo fez o quê? Pôs todo mundo para fora. É quando a gente vê na nossa vida certas pessoas sendo tiradas, certas situações sendo interrompidas, certas situações sendo mudadas, modificadas. Por quê? Porque Cristo, para operar um milagre na minha e na tua vida, nós precisamos ter dentro de nós somente aquilo que Cristo quer. Nós precisamos ter em volta de nós somente aquilo que Cristo permite que esteja conosco, para abençoar a nossa vida, para nos fortalecer nessa caminhada. Cristo fala todo mundo para fora, somente Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. Aí Cristo chama Tabita Cumi. Menina, te digo, levanta. E aí a menina acorda. A menina volta à vida. Por quê? Porque para mim a morte é irreversível, para Deus é só sono. Os fiéis que já morreram,
os fiéis que já partiram para o Senhor, nós temos até uma irmã que recentemente partiu para o Senhor, para mim está morta, para você está morta, tem que enterrar, mas para o Jesus Cristo, maravilhoso, santo, soberano, todo-poderoso, que nós servimos, ela apenas dorme. Quando chegar o grande dia, o dia do arrebatamento, o dia no qual todos nós vamos ser surpreendidos pelo barulho da trombeta e pelo chamado da paz de Cristo, nós, na situação em que estivermos, seremos transformados. E aqueles que já partiram para Cristo serão despertados. Da mesma forma como foi Tabita. Tabita comigo. Da mesma forma Cristo vai trazer a vida. E vai ressuscitar aqueles que dormem em Cristo. Para Cristo eles dormem. Apenas dormem. E Ele vai chamar. E eles vão ressuscitar. E todos nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E vamos partir para as mansões celestiais com um corpo glorioso. Porque o corpo corruptível não herda as coisas celestiais. As coisas corruptíveis não entram no reino de Deus. Então Paulo vai nos explicar melhor isso aí. Veja só, coisa maravilhosa, né? Quando ele fala aqui, aqueles que dormem em Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Apenas dormem. Então para Cristo Jesus eles apenas dormem. Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, não vai ter um indo primeiro e outro indo depois. Será simultaneamente. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Arcanjo, o que é um arcanjo? É líder. Liderando as suas tropas celestiais. Com voz de arcanjo, com voz de autoridade, com brado de autoridade, com grande clangor de trombeta, com voz de autoridade, olha só, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. O que é a trombeta? A trombeta era para dar o toque e as pessoas se alertarem para a batalha. Dependendo do toque, você tem um toque para o agrupamento, para a guerra, para a batalha. E todos os meses também tinha um toque para alertar da passagem do tempo, dos meses. Então você tem um toque de trombeta, o que é? Alerta. Só que esse toque de trombeta, esse clangor e essa voz de arcanjo são simultâneos e são em um piscar de olhos. São em um ato, em um momento apenas. Veja só. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que dormem no Senhor, conforme eu disse. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, arrancados, tirados. É como algo que estava muitas vezes numa situação de risco, e você vai lá e tira, rapidamente, o arpado, ele é arrancado dali. Assim será um grande dia em que nós seremos arrancados por Cristo Jesus dessa terra. Nós temos constantemente que dizer: ora vem Senhor Jesus, porque nós estamos prontos para ir morar nas mansões celestiais. Como Paulo disse, como para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você viver dessa maneira, você não se abala com nada. Nada pode te abalar, como Paulo fala, nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nada pode nos separar do grande amor de Deus, que foi derramado em nosso coração por Cristo Jesus. Agora, se você coloca seu coração nessa terra, meu irmão, Cristo alertou. Aonde estiver o teu tesouro, ali está o seu coração. Tome cuidado. Tome cuidado com a teologia da prosperidade. Tome cuidado com a teologia da confissão positiva. Tudo aquilo que você decretar, aí você sai profetizando coisas sem Deus mandar. O profeta que profetiza sem Deus mandar está atentando contra a palavra de Deus. Porque todo profeta tem que dizer: assim diz o Senhor. E a partir daí ele tem autoridade para abrir a boca e profetizar aquilo que Deus mandar. Agora, sair profetizando sem Deus mandar, meu irmão, a responsabilidade é sua. Não foi Deus que mandou. Agora, muitas pessoas que se acreditam deuses, que se acreditam todo-poderosos, acham que pode sair por aí falando, decretando, profetizando as coisas acontecerem. Estão totalmente fora da palavra de Deus. Veja só.
Depois nós que ficarmos vivos, como eu já vi aqui, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Olha que maravilha. Que glorioso, que maravilhoso. Isso é ou não é ter esperança? Jeremias disse: trarei ao meu coração aquilo que traz esperança. Num momento desse, numa tribulação dessa, numa pandemia dessa, numa situação dessa que estamos vivendo, traga ao teu coração aquilo que traz esperança. Renove hoje a tua esperança. Renove hoje a tua comunhão com Deus. Renove hoje o teu pacto com Deus. Estreita o laço com o Senhor, porque nós temos uma bendita esperança. Se nós dormirmos em Cristo, seremos acordados no dia do arrebatamento. Se nós estivermos vivos na grande hora, nós seremos arpados, seremos arrancados. Que coisa maravilhosa. Nós temos que servir a Deus ansiosos por esse momento, ansiosos por esse dia. Por isso que os apóstolos que escreveram esses textos, eles acreditavam piamente que era o dia deles. Por quê? Porque eles queriam que fosse. Eles queriam que fosse. Não foi porque, pela misericórdia de Deus a nós, para que nós pudéssemos também adorar o Senhor e ser alcançados por essa palavra. Mas nós estamos esperando em Cristo para esses dias. Nós estamos esperando em Cristo para este momento. Portanto, consolai-vos. Essa palavra é de consolo. Essa palavra é de ânimo. Essa palavra é para alegrar o teu coração. Vamos lá. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Segue. Passa para mim o próximo. Texto um pouquinho maior, mas dá tempo de estudar com vocês. Veja só. Está relacionado também ao arrebatamento. Aqui Paulo vai detalhar. Ele vai nos descrever o processo por meio do qual nós somos trazidos para a salvação em Cristo. Okay? Nós vivenciamos uma nova maneira de viver em Cristo, e porque estamos vivendo em Cristo como nova criatura, nós seremos então transformados. Veja só: pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na corrupção, você entendeu? Quem está na corrupção é Cristo. Os adventistas do sétimo dia acreditam que Cristo era pecador, sendo que a palavra de Deus diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imaculado, sem pecado. Cristo não tinha pecado, Cristo nunca teve pecado. O pecado que foi visto em Cristo foi o meu e o teu, que foi lançado sobre ele naquela cruz. Por isso que ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou a Cristo na cruz, porque o meu pecado e o seu estavam sobre ele. Deus nos recebe como filhos amados, porque ele olha do céu e não vê mais o meu, nem o teu pecado. Ele vê o sangue de Cristo Jesus derramado sobre nós. Por isso que diz: o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E por isso nós podemos ser recebidos como filhos amados. E nós temos acesso direto ao Santo dos Santos. Então, esse que Paulo fala aqui, semeia-se em corrupção. Somos nós. Corruptos, pecadores, falhos, cheios de defeitos, cheio de manias, cheio de erros, mas Deus está semeando em mim e em você. Deus está semeando, Deus está investindo, Deus está aplicando a nós o sangue de Cristo constantemente. O sangue de Cristo é aplicado a nós e a eficácia dele é eterna. O sangue de Cristo nunca perde sua força. O sangue de Cristo nunca perde o poder de purificar pecado. E você se arrepende dos seus pecados, e você confessa os seus erros, e você deixa esse caminho de erro, e o sangue de Cristo purifica você de novo. E você cai, e Cristo vai lá, o Espírito Santo de Deus convence você de pecado, você vai lá e se arrepende, e o sangue de Cristo te purifica de pecado. E aí você novamente está apto para ser arrebatado, você está apto para entrar nos montes celestiais, você está apto para chegar diante de Deus, por causa da eficácia do sangue de Cristo. Semeia-se em corrupção, como Paulo diz aqui, ó, ressuscita na incorrupção. Como assim ressuscita na incorrupção? Você hoje tem um corpo que tem doença, você hoje tem um corpo que tem dores, você hoje tem um corpo que tem fadiga, que tem cansaço, você tem um corpo hoje que é destrutível, passa por diversos problemas, é frágil, pode a qualquer momento perder a vida. Você tem um corpo corrupto, você tem um corpo que está em deterioração. Sabia que a cada dia que nós respiramos, nós estamos morrendo? A realidade é essa. Uma vez que você saiu do ventre da sua mãe,
Uma vez que você se tornou uma pequena célula, zigoto, começou a desenvolver, a partir dali você também está morrendo. Por causa do pecado de Adão que nós herdamos. Semeia-se em corrupção. Só que as coisas corruptas não herdam as coisas celestiais. Não entram no ambiente celestial. Por isso que Paulo disse, semeia-se em corrupção. Ressuscita em incorrupção. Como assim ressuscita em incorrupção? Como é que vai ser a minha e a tua ressurreição? Como é que foi a ressurreição de Cristo Jesus? Por que Jesus é chamado primogênito dentre os mortos? Você entende quando fala isso? O primogênito dentre os mortos. O que significa? O que é o primogênito? O primogênito é o primeiro, tudo bem. Unigênito é o único gerado, o único daquele tipo, daquela forma, que é Cristo em relação à sua filiação ao Pai. Ninguém é filho de Deus como Cristo é. Nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus é o Filho de Deus da mesma essência de Deus, eterno como Deus. Ele é unigênito. Agora, além de ele ser unigênito, ele também é o primogênito dentre os mortos. O que é isso? Lázaro ressuscitou. Morreu de novo? Morreu. A filha de Jairo ressuscitou. Cristo lá ressuscitou. Morreu de novo? Morreu também. Quem mais ressuscitou? Quem mais ressuscitou na Bíblia lá? Tem aquele filho da viúva, né? Naim. Cristo chama o rapaz e ele ressuscita. Morreu? Sim, também morreu. Quantos mais ao longo da história ressuscitaram também morreram? A ressurreição deles foi uma ressurreição para o corpo corruptível. Eles ressuscitaram nesse mesmo corpo. Eles ressuscitaram nessa mesma realidade, nessa mesma situação. Novamente, um corpo em corrupção, um corpo em deterioração. Tiveram apenas mais um alongamento de vida, mas não tiveram uma mudança de natureza. Aí o Paulo disse, semeia-se em corrupção, ressuscita em incorrupção. Quem ressuscitou em incorrupção? Quando Cristo Jesus, ele ressuscita. Ele sai daquele túmulo. Ele é visto lá pelas mulheres. As mulheres anunciam. Os apóstolos não creem. Eles se reúnem no cenáculo, ficam escondidos, com medo. Cristo aparece no meio deles. Quem abriu a porta? Ninguém. Para que eles não ficassem aterrorizados, Cristo diz, não tem mais, não sou espírito. Tem aí pão para comer, tem peixe, ele come diante deles, para mostrar que ele não é um fantasma, um espectro, um espírito. Ele é um corpo. Só que ele não é qualquer tipo de corpo. Ele não é um corpo com limitações físicas. Ele não é um corpo com dores. Ele não é um corpo corruptível. Ele não é um corpo destrutível. Ele não é um corpo deteriorável. Ele é um corpo puro. E quando João, na ilha de Patmos, em grande angústia, uma porta no céu se abre, e João diz, eis que uma voz me chamava e disse, vem e vê. E João atende por aquela porta, e ele começa a olhar no culto celestial, e ele vê anciões, 24 anciões, e ele vê seres maravilhosos, que ele tenta descrever, e ele vê as hostes celestiais louvando e adorando, e lançando suas coroas diante de Cristo. E quando ele olha para o trono, ele vê o cordeiro como havendo sido morto. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Cristo está sentado à destra de Deus com as marcas da cruz. E João vê a glória e a majestade na qual Cristo se revela para ele. Tanto na glória, quanto também quando ele vem até João Patmos. E João viu um que tinha olhos como de fogo, pés como latão reluzente, o cabelo branco reluzente. E aquele que João viu era o nosso mestre amado, Senhor Jesus Cristo. As pessoas conhecem Cristo. Nessa época é muito, você mesmo disse. Cristo criança, né, bebê, ou Cristo na cruz, em dores, crucificado. Muitos só conhecem esse Cristo. Eu conheço Cristo ressuscitado. Eu conheço Cristo glorioso. Eu conheço Cristo assentado à destra do Pai. Eu conheço Cristo todo-poderoso. Eu conheço Cristo com olhos de fogo. Eu conheço Cristo que reina sobre toda a terra, que diz, todo o poder foi me dado no céu e na terra. O único digno de abrir o livro. É maravilhoso. Esse é o Cristo que eu e você servimos. Esse é o Senhor Jesus Cristo que nós adoramos. Então Paulo disse, semeia-se em corrupção, ressuscita em incorrupção. A nossa ressurreição, na nossa ressurreição, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Semelhante a Ele.
talvez não com tanta glória, porque ele é Deus, mas também um corpo glorioso, mas também um corpo indestrutível, mas também um corpo incorruptível. Agora, triste é saber que no dia do juízo, na segunda ressurreição chamada, depois do milênio, alguns vão ser ressuscitados e vão receber também um corpo indestrutível, mas não glorioso, para padecer pela eternidade no lago de fogo e enxofre. Quando Cristo nos alerta e diz, aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Eu quero receber um corpo glorioso para morar nas mansões celestiais. Eu quero continuar fiel. Eu quero continuar servindo a Deus em espírito e em verdade. Eu quero ser chamado para as mansões celestiais. Eu sei que o tempo já estourou, acabou. Tem muita coisa para ser apresentar, mas eu priorizei aquilo que fala de arrebatamento. Ok? Então, em outras ocasiões, a gente vai trazendo mais conteúdos, vai ficar para vocês estudem em casa, e em outras oportunidades a gente quer trazer muito mais coisas aqui. Tem coisas extraordinárias da parte de Deus para falar dentro da temática de escatologia. Ok? Vamos falar.